tal um dicionário interativo com palavras que imitam os sons dos animais, uma obra com contos populares chineses e até uma fonte de consulta para interpretação psicológica dos desenhos das crianças? Essas são as pedidas desta edição do nosso Clube do Livro. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são o dicionarista, professor e escritor Wagner Azevedo, a professora de artes na Escola Municipal Narbal Fontes, Ângela Camelo, e a atriz, especialista na arte de contar histórias, Márcia Fernandes. Muito bem-vindos ao programa. Márcia, vou começar com você. Mostra o livro que você trouxe já usadinho mesmo. Você gosta mesmo desse livro? Eu amo esse livro, Dani. Muito obrigada pelo convite outra vez. Sou muito feliz de estar aqui. Esse é um livro que eu, pelo visto, né, já bem usado, porque os contos populares chineses, eles trazem um conhecimento profundo da alma, né? E depois do estudo da constelação familiar, não tinha como olhar para os contos populares chineses, para olhar para a alma das pessoas através dos contos. Interessante, porque a constelação é uma terapia, não é isso? É uma ciência que harmoniza as relações, fazendo com que você olhe para o lugar onde houve a falta do amor. Olha. E aonde foi interrompido a falta do amor. Que eu sei que trabalha com a família, né? Isso, família, trabalha com a questão da família. E eu descobri aqui várias histórias, e uma delas que está aqui dentro, que é a Desforra do Coelho, se você me permitir. Claro! Nossa, é linda essa história, porque mostra o movimento da criança com relação à família, como ela se coloca na dinâmica da família. E era uma comunidade de coelho, porque como ele mora em comunidade, né? Vários, e eram açoitados por um leão. E o leão é um bicho que a partir de 2 anos ele precisa sair da família para conquistar o seu grupo. Ele não forma um grupo, ele conquista um grupo. Então ele já é solitário desde os 2 anos de idade. A mãe só dá atenção para ele até os 2. Ele vai para um grupo. Quando ele encontra um grupo, ele luta com o líder. Quem vencer fica. Quem perder sai ou sai morto. Caramba, então quer dizer, aos 2 anos ele sai do grupo dele, que ele nasceu, em busca de um outro que ele tem que liderar. Isso, que ele tem que liderar, e já vai encontrar um líder, vai ter que... Então esse leão do livro, ele não conseguiu conquistar um grupo de leões, então ele sai pelo meio da mata, encontra um grupo de coelhos que vivem num lugar porque tem muitas cenouras. E açoita esses coelhos anos e anos a fio. Um que era bem pequenininho, que vê o sofrimento da mãe e do pai durante toda essa vida. Ele diz para ele mesmo, quer dizer, é o interno, né? Ele diz, eu por vocês. Então ele coloca a vida dele em risco para poder salvar a comunidade inteira. E ele faz muito interessante a jornada do herói. Porque quando ele percebe isso, a jornada do herói é um trabalho do Joseph Campbell, né? Ele sai dali da comunidade todos os dias para fazer trabalhos para o leão e vai prestando atenção. Então, só muito centrado nele mesmo é que ele consegue chegar ao foco dele, né? A missão dele. E ele vê ao longe uma construçãozinha redonda que é um poço. Ele vai e olha para dentro do poço com a água, o que ele vê? O reflexo dele. Só que como ele estava muito centrado nele, o que ele vê de verdade? Ele vê o ser uno que ele é e toma a coragem de voltar e tirar o leão do comando. Agora, como um coelho vai tirar o leão do comando? Só com muita perspicácia. O que ele faz? Ele volta e conta para o leão, seu leão, eu vi um outro leão, tal qual o senhor, igualzinho. E o leão ficou feroz, falou assim, como assim? Você não disse para ele o tamanho da minha ferocidade? O meu tamanho, né, de gigante? E aí o coelho disse, eu disse tudo, mas ele disse que é 10 vezes mais feroz que o senhor, mais forte que o senhor, e pode derrotar o senhor com um sopro. O leão ficou furioso. Então vamos lá, ele falou assim, ó, não dá. O senhor vai ter que esperar 3 dias.
3 dias, aquela questão, Coelho né? sagaz, 3 meses, hein? 3 anos, 3 dias, tudo um período de experiência, que era o período para temperar o leão, ou seja, temperar as paixões, as emoções do leão. Chegado no 3º dia, o leão desesperado, vamos que vamos, e foram, né? O coelho ia na frente ganhando tapas do leão, né? O coelho parou atrás de uma moita e falou para o leão, olha, ele está ali, não me aproximo, jamais, porque senão ele me engole. Isso é luta de leão grande. E o leão foi. Quando ele bota as patas no murinho do poço, que ele olha para dentro, ele arregala os olhos de ferocidade, ele arreganha os dentes de prepotência, ele eriça a juba de orgulho, e o outro faz a mesma coisa que ele lá dentro. Só que como Reflexo. Reflexo. Só que como ele não estava centrado nele, ele acha que é o outro que está atacando ele. E ele mergulha na própria prepotência. Olha, que fantástica essa história. Quanta coisa que a gente não reflete a partir daí. Pois é. Né? E quando você conta uma história dessa, e não é assim tão nua e crua como traz aqui, porque ela tem todo esse simbolismo, e quando eu vou contar, eu conto de uma forma mais graciosa, porque leva mais tempo e tal, e as crianças vão percebendo, né? E no final elas vêm conversar e falam assim, nossa tia, ele se olha, como é que é essa força que ele ganha? Como é que é essa coragem, que é a coragem que o coelho ganha, né? Como é que é essa força que ele ganha? Como é que ele consegue derrubar um leão? Ou seja, você tira a criança da agressividade e mostra para ela que com a astúcia ela pode conquistar o que ela quer. Ela não precisa usar a força do adolescente. E outra coisa, eu acho que não é só para criança. Não, porque as mães ficam atentas, porque quando uma mãe se coloca no papel de vítima, de depressiva, de querer terminar com o casamento, de querer sumir, e o filho diz, eu por você, eu morro por você, eu sofro por você, eu me sacrifico por você. E a mãe no final vem, nossa, o meu filho faz isso por mim. No conto? Numa roda de contação, quando tem mãe. Elas se dão conta. É como se você estivesse constelando as pessoas através da contação de histórias. Olha. E o que você diz, o que você fala, como se você estivesse constelando as pessoas, é harmonizando, a gente pode dizer assim. Harmonizando elas com elas mesmas, para que elas possam harmonizar com o todo ao entorno delas e com os próprios as histórias filhos. Fazem isso com a gente, independentemente. Fazem. Porque tem essa questão da identificação muito forte. Você fala assim, caramba, eu não sou a única pessoa que passa por isso, que pensou essa maluquice que passou pela minha cabeça, que eu tenho até vergonha de falar pra mim em frente ao espelho. Não tem isso? Tem isso. Assim, nossa, e são as personagens que fazem mais sucesso, são aquelas que conseguem dizer e fazer coisas que a gente faz, mas não fala e se acha meio ET porque tá... É verdade. Vou pular de você, porque eu volto aqui, aí pra todo mundo estar na conversa. Wagner falando em bichos. O que você trouxe, Wagner? Bom, Dicionário de Vozes de Animais. Dicionário de Vozes de Animais. Eu quero agradecer ao convite, né? A segunda vez que eu venho. Né? A primeira vez, meus amigos gostaram muito, né? Então, fico muito Que agradecido. bom, que bom. Essa obra aqui é o meu quarto dicionário inédito, publicado pela Shadow Books, em Lisboa. E foi ideia da professora Anne Gomes Radig. Ela já veio aqui, ela trabalha com autismo, com crianças especiais. Na UERJ. E aí ela sugeriu essa obra para a criança quando ela viu o meu dicionário de onomatopeias e vocábulo expressivo, que foi o primeiro. Aí ela comentou e até fez assim, né? Faz um pequenininho para a criança com as vozes dos animais. Porque as onomatopeias referem-se aos barulhos, tanto dos animais, né, as vozes dos animais, quanto os barulhos, trovão, vidro quebrando e etc. Aí ela falou, faz um para criança. E aí surgiu essa obra, graças, né, à ideia da professora. Mas eu vou te botar mesmo na prova de fogo, de você me mostrar aí quais foram os sons que mais chamaram a sua atenção, coisas que você pesquisou e você falou assim, caramba, nunca ia ter ideia de que isso era assim, assim, assado. Por favor. Sim, sim. É interessante porque... cada cultura, ela capta o som que é produzido e escreve com a grafia da língua. Então,
por exemplo, na língua portuguesa, o cachorro uau, uau, a gente percebe como au, au. Numa outra língua vai ser uma outra coisa, né? E assim, é interessante porque a criança, quando ouve as vozes dos animais ou lê no gibi, aparece muito no gibi, né? Ouve também, muitas vezes, imitações em teatro, pessoas imitando gato, miau, o boi. A ovelha. Não, você foi fazer... Foi uma pesquisa de quanto tempo? Foi uma pesquisa de bastante tempo, de uns 3 anos, né? Então mostra pra gente aí. Tu não vai fugir dessa, não. Tá. Mostra aí pra gente um som que, por exemplo, você falou, caramba... O que me chamou a atenção foi a pesquisa que eu fiz com os sons da galinha, né? Porque tem a galinha chamando... os pintinhos, a galinha cacarejando, quando tá chocando. Isso foi uma surpresa. E quais as diferenças? As referências foram os livros. Não, as diferenças. Dela chamando o pintinho, como é que é? Tu vai ter que fazer. Não adianta, Wagner. Não adianta me enrolar. É de acordo com o sentimento do animal. Aí vai dar uma expressão, às vezes, um pouco aflita, ou às vezes um pouco sereno. E isso é interessante, tá tudo aqui. Eu deixo. Mas tu não vai fazer nenhum? Ô, Márcia, eu vou ter que pedir pra você ler isso aí, fazer alguma pra gente, Márcia. Imagina. Pelo amor de Deus. Mostra o livro. Como é que é a galinha fugindo da panela? Como é que ela faz, Wagner? Diz pra gente. Mas vamos deixar pros leitores. Como é que a galinha fugindo da panela, Wagner? Vamos deixar pros leitores, né? Mas ainda é timidez, né? Não é? Mas mostra então, o interior do livro. Uma outra curiosidade esse trabalho é interativo, por quê? Porque eu deixo as crianças, eu elaborei atividade para as crianças ligarem, desenharem, colorirem, e isso vai ser muito interessante para desenvolver, né, a criatividade da criança. Eu acho isso é um trabalho inédito. Abre o livro para a gente ver. Sim. CD aí, rapaz? Não tem. Né, então, por exemplo, Vamos fazer o CD. Aqui, ó. Então eu mostro, né, o galo com a galinha e tal, e aí a criança vai descobrir qual é a voz, tem o gabarito, se por um acaso a criança, né, tiver um pouquinho de dificuldade, pode olhar o gabarito. E é isso, é um trabalho interativo para as crianças aprender se divertindo. Deve ter muita curiosidade aí. Vai pensando que tu não vai escapar dessa, não. Eu vou aqui pra Ângela agora, pra Ângela mostrar o livro dela. Quero que você separe alguma coisa aí pra mostrar pra gente, pra fazer, pra gente ter uma ideia do que é. Porque assim tá muito por alto, hein, Wagner? Vamos lá, Ângela, o que você trouxe? Eu venho agradecer, né, pelo convite. Eu vim falando sobre o livro sobre o grafismo infantil, porque eu sou professora de uma escola municipal do Rio de Janeiro e o trabalho que eu estava fazendo com eles há bastante tempo, que sempre eu friso, que é os desenhos. E aí eu tive quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, né, eu fui entender um pouco do que é o desenho através do inconsciente, porque o que não é verbalizado, né, é falado no desenho. Que bacana. E também não é só na criança, mas também no adulto. Então, eu fazendo trabalho de arte com as crianças da escola, e eu identificava algumas coisas que tinham a ver com a família. Como que seria essa família dessa criança, por que estava passando por aquele processo daquela questão de não aprender na sala de aula. Por que ele não conseguia identificar... ter aquela empatia, ou trabalhar em grupo, ou estar com um colega, ou porque era rejeitado de alguma forma em sala de aula. Quer dizer, todos os problemas, você começou a perceber que eles também se manifestavam no desenho, nos traços, nos motivos dos desenhos também. Mais especificamente em quê? Nos motivos ou nos traços ou meio a meio? Meio a meio. E assim, tinha um desenho de uma criança que eu até coloquei no livro, né? Que ele desenhou ele sozinho. E ele estava no parque, mas estava sozinho. E eu perguntei assim, cadê o seu pai, a sua mãe? Aí ele falou assim, não tá aqui porque tá trabalhando muito. Então, eu via que ele estava com problema em casa, só que ele não verbalizava em casa. Ele estava falando da solidão dele. Porque os pais não estavam junto com ele, o pai, principalmente porque o pai trabalhava à noite.
e chegava em casa e ia dormir e ele queria sair com o pai, passear na praça, só que o pai não estava presente. E ele ficava assim, disperso o tempo todo na sala de aula, quando eu estava com ele, ele era disperso. Eu fui chamar a mãe para conversar e ela falou, não, realmente o pai não estava presente no trabalho, eu vou falar com ele para poder ver se consegue alguma forma de levá-lo para trabalhar ou para praça, brincar, para passear, porque ele queria muito passear. E né? olha que bacana, porque quando a gente volta para a constelação familiar, o Bert Hellinger fala, a mãe traz para a vida e o pai leva para a vida. Ou seja, eu vou falar com o pai para levá-lo para passear. Sim. Que ela traz, ela é a grande nave, né, que traz o ser. E ele leva para a vida. Então, a mãe é o sucesso e o pai é a prosperidade. É muito interessante. Tem te ajudado muito o livro? Sim, ajudado principalmente a mim, e eu faço palestra também com as pessoas de psicólogos, né, curso de psicanálise e professores. Eu enfatizo muito os professores porque o desenho, ele não é só um rabisco, é uma identificação daquele ser, né? E ele se representa através do papel e do lápis e as cores também. E tanto que essa criança passou umas 2 ou 3 semanas, ele estava numa outra realidade na sala de aula. Ele estava muito feliz, alegre. Eu perguntei, e aí, como é que você está? Eu passei com meu pai. Até hoje, eu dou aula para ele, já está no 4º ano, e eu identifiquei isso, acho que ele estava no 2º ano. Tranquilo, sabe? Assim, ele mudou totalmente aquela como história. Uma mudança, uma pequena observação que você fez de uma escuta. Faz uma diferença. É uma escuta de verdade, né? Não é aquela escuta que vai ampassando, conta aqui pra mim. Tá, enquanto você tá contando, tá no celular. Não, você tem que parar, você tem que olhar pro sujeito realmente. Sim. Isso é muito importante. Muito. Enquanto eu quero que você selecione aí alguns desenhos pra gente falando a respeito, que ajuda inclusive os pais que estão em casa, professores, caramba, eu nunca tinha me tocado disso. Meu aluno faz um desenho muito parecido, eu acho interessante. É porque o desenho é uma expressão simbólica, né? Claro. E a própria criança, o próprio adulto, às vezes faz uma questão simbólica do que aquele desenho, ele mesmo fala. Identifica, né? A identificação daquele desenho, daquela estrutura do que está passando. Isso, vem do sentimento. Sim, externo, o sentimento através do desenho. Isso, que está guardado lá no inconsciente. Isso e é nem muito mesmo a pessoa terapêutico, não tem jeito. Né? Nise da Silveira fazia isso, né? Com as mandalas, com os desenhos Eu sei porque eu fiz Ciência, Arte e Cultura na Saúde pela Fiocruz, e a gente foi ao lugar onde ela trabalhava e a gente viu vários desenhos. E os desenhos que começavam de uma forma de um homem entrando na baleia e depois de um tempo, ele saindo da baleia de desenhos. Aí ele faz outro mesmo desenho, só que ele saindo da baleia. E ela conseguiu que, a partir do momento desse autorreconhecimento, ele conseguisse escolher o horário para tomar o remédio. Opa, tô ficando chapado, digamos assim, tô ficando meio já maluquinho, então vou tomar o remédio. Estou perdendo o meu equilíbrio. Isso. Entendeu? Márcia, fala outro conto aí. Me amarrei nesse primeiro do coelhinho, agora quero ficar aqui ouvindo história. Eu queria fazer uma pergunta para Márcia. Pode. Márcia, você percebeu alguma semelhança com os contos antigos gregos do Esopo, o Esopo ele começa com com provérbios. Dos provérbios ele cria as fábulas, mas se você pegar todas essas fábulas, que antes, como eu já até disse aqui, eles eram para formatar. Se você pega um conto desse aqui que eu acabei de contar, ele ainda é para formatar. Sim. Mas com essa nova fala que eu trago, com essa nova roupagem, se olhar a partir da constelação, eu já trazendo um empoderamento para a criança. E você pode fazer isso com qualquer conta. Porque formatar dá a impressão que você vai moldar daquele jeitinho para deixar do jeito que você quer. Quando você fala de empoderamento, né, você está falando, na verdade, de uma liberdade interna. Que é muito mais interessante do que formatar. Quer dizer, você está usando uma obra, você trouxe uma obra que já foi usada para formatar pessoas e que hoje, com essa linguagem, com tudo que a gente também já aprendeu,
ela passa a ser uma obra para libertar. Para libertar. Não para formatar. Pois é, porque os contos populares chineses, apesar deles terem nascido na China, tem toda aquela liberdade de empoderamento, mas quando ele é reescrito, ele passa pelo crivo do sujeito que já traz as crenças dele embutidas e invisíveis e vai reescrever igual a Bíblia, igual, né, todos esses livros antigos que a gente tem. Se você para ler, você fica enlouquecido, né? Caramba, eu tenho que seguir assim, porque a sociedade está indo assim. Sim, e se eu sair fora da linha do trem, um caminhão me pega. Eu vou deixar você selecionando um aí desses. Enquanto Wagner... Vou voltar lá no Wagner. Vai, pois Wagner. Eu vi aqui no índice remissivo. O índice remissivo é aquela parte que leva a pessoa, remete, né, a parte principal. Então, aí eu encontrei várias vozes da galinha. Então, por favor. Tem a voz da galinha, né? Cró, caré, caré. Aí tem agora a galinha reclamando, cracacá, crococó. Tem a voz da galinha quando acaba de pôr ovo, cococó, corocó. Dá pra afinar. Não é verdade? Um Cococó, corocó. Essa galinha tá grave, Pois né? tá vendo, né? A galinha dançou no carnaval e... O que eu acho bastante interessante nessa obra, Wagner, é que chama, eu não sei se vocês vão concordar, chama a criança, chama quem tá interessado, caramba, qual é o som? Para estar mais atento ao que está acontecendo ao redor, para a vida, para o real. Porque a gente está tão sempre celular, cabeça no futuro, com as preocupações, cabeça no passado com a culpa. E a gente não está ligado no presente, que é onde as coisas ocorrem, que é quando as coisas ocorrem. E a gente pensa assim, esse negócio aí que ela está falando, essa apresentadora está falando negócio de espiritualidade, não tem nada a ver. A gente está falando, até para o processo de ensino-aprendizagem, de desenvolvimento, o aluno tem que estar focado, o estudante tem que estar focado, e para isso ele precisa estar no presente. E eu acho que a tua obra traz isso. Poxa, é mesmo. Caramba, a galinha faz isso. Enquanto você estava fazendo esse som aí grave teu, eu fiquei pensando assim... Caramba, como é que ele viu que a galinha faz isso? É uma observação do ambiente. Eu achei até interessante porque a questão da fono, né, da questão da criança que não está conseguindo falar com a fonoaudióloga, isso aí também é muito interessante para a criança, né? Poxa, mais uma coisa, muito legal. E algum desses animais você fez pesquisa ao vivo, assim, ou você... Olha, eu vivi com alguns animais, eu convivi, eu nunca vivi em fazenda, mas eu vivi com pintinho, com galo, galinha, gato, então alguns... eu me identifiquei assim na percepção, quando eu estava pesquisando, na percepção auditiva que eu tive na minha infância, é exatamente assim, a galinha chocando e etc. E tem a onomatopeia, que é a onomatopeia interpretativa, que é aquela que a gente, quando o animal faz, a gente dá uma frasezinha, por exemplo... Tô fraca, né? Tô fraca. Que é a voz da galinha, né? E tem também tô fresca. Tem uma variação também, né? E o quiá. Então, cada percepção... Esse quiá é o quê? Também da galinha da Angola. São as 3 variações. Eu, como não fui criada próximo a galinhas, os animais assim, então não sei. A gente de cidade só sei do cachorro, do gato, pintinho faz piu-piu, que também só se eu tivesse vindo de outro planeta. Mas essas coisas. Agora, esses detalhezinhos são, inclusive, interessantes para as crianças irem descobrindo também e irem tendo acesso a uma outra realidade. Olha outra curiosidade aqui, ó. Voz da galinha quando chama os pintinhos para lhe mostrar algo de comer. Aí pediu bem. É isso. É muito interessante. Olha, até os adultos vão gostar, não tem, né? As crianças vão amar, eu tenho certeza disso. Mas, assim, até os adultos vão gostar também. Eu acho interessante também que vai interagir com o pai e com a mãe. Isso. Vai ter uma questão de interação familiar, né? Isso é muito interessante. Vamos lá, a gente está no finalzinho do programa. Ângela, mostra, assim, características que a gente tem que estar atenta aí no desenho, exemplo. Um desse exemplo aqui, esse aluno, eu mandei ele fazer um desenho livre, né? E aí ele desenhou a casa dele, né? Normalmente transparente, porque é assim que se desenha, acho que até os 6 anos de idade, é transparente.
Esses pontinhos que vocês estão vendo aí verde, ele disse para mim que era furos de bala, porque ele morava em comunidade e ele tinha muito medo de ter porque ele falou que subiu o caveirão, essas coisas lá pro morro. E aí na casa dele não tinha um ponto de fuga, mas ele desenhou uma escadinha aqui no fundo. Porque isso, a escadinha ali para poder fugir. Como a casa dele não tem, porque ele falou que se abaixa, né, debaixo da cama para poder fugir, né, dessas coisas. E aí ele falou que ali desenhou a escada, porque ele imaginava que ele poderia construir uma escada, em casa não. Para poder fugir da violência, né, que está interagindo assim o tempo todo. Interessante porque aí você abre também um espaço na sala de discussão, porque não era a realidade certamente só dele, mas dos outros também. Porque geralmente a escola está situada numa região, né? E aí os alunos que estão próximos àquela região que vão à escola. Eu acho bem interessante para a gente ficar atento aí nos desenhos das crianças, que podem ser uma fonte de processo de desenvolvimento, de aproximação, de conexão também. Eu acho que tem várias coisas que podem rolar aí, inclusive de atividades, porque muitas vezes o professor fala assim, vou dar um refresco para vocês, hein? Podem desenhar. E aí fica só o desenho pelo desenho. Quer dizer, como se fosse uma atividade menor, né? E o livro traz esses exemplos. Isso eu acho que é uma ferramenta rica. Só que as pessoas não têm essa questão de entender, né, de olhar, o olhar sensível, de olhar para aquele desenho e ver que é uma ferramenta para entender o outro. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de uma criança que tinha... a professora pediu para fazer uma redação sobre gato. Isso é um papo lá entre as professoras. E aí ele fez uma redação sobre gato. Só que não era o gato miau, miau do seu dicionário. Era o gato de luz. Porque a realidade dele é que existiam gatos na comunidade que ele morava e a redação dele foi toda em cima disso. Por que essa redação não era legítima? Né? Era legítima, a vida dele, a realidade dele. Eu acho que é isso que os teus desenhos acabam trazendo também. A realidade, não só essa concreta que a gente percebe, mas da solidão. E como a gente pode identificar, eu acho bacana isso, esses exemplos, porque às vezes uma coisa que passa batido, pontinhos verdes. Você olha um desenho com pontinhos verdes, não é nada. Tudo, é a bala, é o perigo, é a vontade dele de escapulir daquela realidade. Muito bacana. Eu vou encerrar, porque a gente já tá no limite do tempo. Clube do Livro passa voando aqui no Educação. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Um mestre caminhava com um grupo de discípulos quando de repente foi atravessar uma ponte. E lá de cima ele viu que um escorpião se afogava. O mestre não perdeu tempo, rapidamente desceu a ponte, entrou dentro do rio e foi salvar o escorpião quando de repente... o escorpião lhe picou o dedo. Sem perder tempo, foi até a margem do rio, pegou um graveto e voltou a entrar no rio. E foi dessa forma que conseguiu salvar o escorpião, que subindo no graveto, pôde ser salvo sem picar o dedo do mestre. Quando voltou a encontrar o grupo de discípulos, todos estavam indignados. Mestre, o senhor é doido? Foi salvar um bicho peçonhento desse, que lhe respondeu um gesto de bondade com um ato violento desse? O mestre, olhando para os discípulos, disse, mas ele agiu de acordo com a sua natureza, e eu de acordo com a minha.